Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E mais uma vez, com grande alegria, com gratidão a Deus, chego até você através desse vídeo. Vamos falar sobre um tema: curando as feridas. Já devo informar que, na verdade, esse estudo será feito em duas partes, considerando a abrangência do tema e a profundidade na forma como pretendo abordar com você sobre essa questão, o tema curando as feridas. Eu vou ler apenas um versículo bíblico, em Gênesis capítulo 50, porque nós vamos tomar a história de José como base textual, bíblica, para nossa reflexão. Uma história muito bonita, né? No seu final, principalmente. Mas lá no verso 19 de Gênesis, capítulo 50, no verso 19 e o verso 20, né? José, porém, disse aos seus irmãos: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu gosto muito desse versículo. Ele é muito significativo, né? Deus tornou o mal em bem. Quem tem experiências na vida cristã sabe que isso de fato acontece, existe. Em 2010, eu fiz um estudo com a Primeira Igreja Batista em Penápolis, foi até no mês da família, e eu abordei sobre essa temática. E eu quero aplicar, porque eu penso que, principalmente num tempo como esse, e considerando alguns relatos, minha esposa me chamou a atenção um dia para um relato de uma situação que aconteceu até na Espanha, em que a moça foi para uma festa e pegou a Covid, e o pai dela pegou dela a doença e morreu, e ela disse: eu nunca vou me perdoar, eu matei o meu pai. Já citei isso no vídeo, em uma família rica. E isso gera traumas, né? E é importante pensar nisso. Quanta gente sofrendo com feridas na alma, quanta gente sofrendo com traumas emocionais, traumas até espírito existenciais, coisa que afeta a espiritualidade da pessoa, e isso vai se refletindo nas relações dessa pessoa, né? Porque há uma situação que deve ser considerada, né? Uma família, uma família doente, disfuncional, ela gera pessoas feridas. E o segredo é nós buscarmos a cura da ferida da nossa vida, até para que a gente possa ajudar a nossa família a se restaurar, a experimentar a cura. Se você não estiver psicoemocionalmente bem, espírito existencialmente bem, vai ser difícil você, de alguma forma, ajudar a sua família. Talvez o que aconteça é acumular cada vez mais traumas, mais feridas, né? E as feridas geradas no contexto da família, elas se mostram nas disfunções relacionais. Jovens que têm dificuldade com autoridade, homens que praticam a violência ou crime contra a mulher e crianças, mulheres que têm dificuldade com o marido, de entender o papel da mulher na sociedade e tudo mais, né? Isso vem gerando um conflito, falta de afetividade, isso afeta relacionamentos conjugais, isso gera rudeza nas comunicações, o isolamento, e muitas vezes o que é pior, o isolamento nos vícios, ou no desleixo, no cuidado da casa, da própria saúde, da vida, né? Mas a pior ferida, penso, são as feridas geradas pela ruptura na espiritualidade. Quando quebra
a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus e sermos pessoas mais bem equilibradas, né? Todos esses problemas que eu falei são sintomas de que as pessoas estão enfermadas e de que os membros de uma família ou de uma sociedade, de uma igreja também, por que não, estão guardando feridas doridas no coração, na mente, na alma e no espírito. Essas enfermidades e feridas provocam ira, ciúme, ódio, isolamento entre as pessoas, prejudicando as relações com Deus, as relações interpessoais, né? Intrapessoais, a pessoa se relacionar com ela mesma, gente que não se aceita, gente que está sempre buscando uma aparência melhor e gastando dinheiro com cirurgias, porque não aceita o próprio corpo, não aceita a altura, não aceita o tamanho do nariz, o cabelo, e fica aí uma doideira muito louca. E isso devem ser, de alguma forma, tratados e cuidados com muita seriedade. Como nós podemos, então, curar as nossas próprias feridas espirituais, existenciais, emocionais e até relacionais? Não existe uma receita infalível. Mas quando a gente olha o texto bíblico, e principalmente a história de José, e se você quiser ler um texto mais específico, Gênesis capítulo 50, os versos de 15 a 21, a história de José vai mostrar para a gente algumas coisas que são bem significativas e importantes. Tem até um livro do pastor Alcione Emerick que fala sobre essas questões. É muito interessante, o título do livro me escapou agora, mas é Curando as Feridas da Família, o título do livro. Alcione Emerick, o nome do autor. Tem algumas coisas, mas a gente trabalha a percepção nessa busca à luz do texto bíblico. É uma pergunta: o que fazer para curar as feridas? Mas antes de responder essa pergunta, eu tenho outra. O que não cura as feridas da alma, da mente e do espírito? O que não cura as nossas feridas emocionais, os nossos traumas? Bom, primeiro, tempo. Tempo não cura. Se você estiver com a Bíblia na mão, ou um aplicativo, dê uma olhada em Gênesis 42, no verso 24, e depois Gênesis 45, os versos 1 e 2. É interessante. O tempo não é remédio para as feridas da alma, da mente, do espírito e dos relacionamentos quebrados. Mesmo que as feridas estejam aquietadas, sem provocar coceira existencial, infecção na alma, elas estão lá e mais cedo ou mais tarde reabrirão, trazendo lembranças doridas, angústia e lágrimas amargas. Os textos que eu mencionei, de Gênesis 42, 24 e 45 e 2, mostram isso para a gente. José estava afastado de seus irmãos desde os 17 anos. Gênesis 37, 2 diz que quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. 22 anos depois, aos 39 anos, quando seus irmãos foram ao Egito buscar ajuda e ele viu e reconheceu seus irmãos que não reconheceram, José se deu conta de que as feridas ainda estavam no coração, na alma, na mente e no espírito. Não se esconda atrás do tempo, tentando curar as feridas. O tempo não cura as feridas espírito existenciais. O tempo não cura as feridas emocionais, os traumas emocionais. O tempo não cura as feridas causadas pela quebra de relacionamentos afetivos. O tempo não é remédio para feridas da alma. Outra coisa que não cura as feridas é a distância. Foi embora. Estou livre. Não.
A distância não cura a ferida. Nos afastarmos do local ou da pessoa onde fomos assediados e que nos machucou, né? Nos afastarmos do ambiente em que fomos feridos espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, machucados ali, pode amenizar a dor e até afastar as lembranças por um tempo, mas não cura o espírito abatido. A distância não cura a alma ferida. A distância não cura um coração em frangalhos e nem apaga as marcas das feridas que ficaram. Não apaga. Não podemos esquecer que quando mudamos sem tratamento e sem cura para as feridas da alma, para os traumas emocionais, nós levamos o problema conosco. As feridas vão com a gente, as marcas vão com a gente. E por isso não há como a gente viver isento e despidos dessas crises e desses traumas psicoemocionais que nos foram causados. Porque eles ainda ferem, eles ainda machucam. E de vez em quando, no silêncio da noite, de vez em quando, sozinho, olhando no espelho, essas marcas nos fazem lembrar da dor e chorar de dor. José estava no Egito e seus irmãos em Canaã, 425 quilômetros de distância. Mas quando eles se reencontraram, ou seja, apesar da distância, ao se reencontrarem, perceberam que as marcas e feridas causadas pelo desamor e o ciúme e pela inveja, pela ira, pela desagregação familiar ainda estavam lá encasteladas nos corações, nas masmorras da alma, preso nas lembranças e nas lágrimas. É interessante que um dos irmãos de José, quando José tratou-os com uma certa rispidez no primeiro encontro, e a primeira coisa de que ele se lembrou foi de que eles não deveriam ter feito aquilo que fizeram com José no passado. As feridas estavam lá. E o próprio José precisou se retirar e chorar. Porque as marcas, as feridas, os traumas emocionais ainda estavam vivos. É só você olhar Gênesis 42, os versos 21 e 24. Então, são situações assim que ainda estão vivas. E aí, vamos recapitular. O tempo não cura as feridas emocionais, espirituais, psicoemocionais. O tempo não cura os traumas emocionais e a distância também não cura os traumas emocionais. A distância não cura as feridas. A terceira coisa que não cura, espiritualidade ou religião. Não cura. Faz parte do processo de cura. Qualquer psiquiatra hoje, neurologista, psicólogo ou psicanalista sério, quando cuida de alguém que tem traumas emocionais, um dos pilares desse tratamento é a espiritualidade, a religiosidade. Eles mandam a pessoa procurar uma igreja, se tiver uma religião, praticar. Além do remédio, além da terapia, né, que a pessoa tem que fazer, e do exercício físico. Terapia com o psicólogo ou com o psicanalista, o remédio que o psiquiatra dá, ou o neurologista passa, né, o exercício físico, uma academia ou uma caminhada, e a religiosidade. Agora, ser espiritual ou religioso não cura as enfermidades da alma, da mente e do espírito, e nem deve a espiritualidade ou a religião servir de esconderijo na tentativa de nos protegermos das mazelas espírito-existenciais que nos afligem, psicoemocional, relacional e socialmente.
que impede uma vida abundante e dinâmica na família, na sociedade, no trabalho. Espiritualidade, que é a comunhão com Deus e a adoração, e a religiosidade, que se manifesta pela devoção, nos atos de louvor e no serviço prestado, no serviço cristão, no nosso caso, de evangélicos, não são experiências de catarse. Não podem substituir surtos psicóticos para descarrego de emoções negativas, de lembranças doridas, do estresse familiar e de ressentimentos e mágoas que estão encastelados no coração contra quem nos feriu. Não. Se você olha o texto bíblico, José era temente a Deus. Está escrito isso na Bíblia. Demonstrava uma espiritualidade sadia. E José até entendeu o propósito de Deus de permitir ele passar o que aconteceu com ele para ser levado, vendido lá como escravo no Egito. Mas o ressentimento, a dor, o medo, a amargura ainda estavam lá, cicatrizados na sua alma, guardados no seu coração, e fizeram com que ele chorasse. Chorasse tão alto, um choro tão dorido, tão amargo, que as pessoas que estavam fora da sala em que ele estava ouviram o choro dele. Ele desabou, porque aquelas feridas, aqueles traumas gerados pelo desamor, pela desagregação familiar, estavam lá. Olha só, Gênesis, capítulo 42, o verso 18. É só a gente olhar o texto bíblico, né? 42, 18. O texto bíblico diz assim, José estava lá preso, né? E sobre o temor a Deus, José disse, eu tenho temor a Deus. Quando foi pedido para ele interpretar sonhos, né? Verso 28 desse mesmo capítulo 42, José mandou esconder lá a taça de prata, ele disse, devolva a prata que está aí na bagagem, né? Então, a sequência do texto, quando você começa a ler, você vai ver lá desde o início, né, da história de José, quando ele chega na casa de Potifar, Deus estava com ele. E tudo que ele colocava a mão era abençoado, né? Aí você tem Gênesis 45, os versos de 4 a 9, né? José já não podia mais se conter diante de todos que estavam ali e fez com que todos saíssem, e quando ninguém mais estava juntamente com ele, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do faraó. Ele era alguém temente a Deus. Ele era alguém que confiava em Deus, né? Deus estava com ele, né? Deus cuidava da vida dele, né? O capítulo 39, né? O Senhor estava com José, verso 2, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, né? O texto diz, né? Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar fazia por causa de José. Ele era temente a Deus, ele era devoto a Deus, ele era sincero na sua fé, na sua religiosidade. Mas as marcas estavam lá. E aí nós lemos o capítulo 45. Pois bem, vamos lá. Se o tempo, a distância e a espiritualidade e a religião não curam as enfermidades da alma, o que então nos serviria de remédio? Por quê? Todos, é raro o caso, acho que no século XXI principalmente, que é o século
da ansiedade, o século do transtorno do pensamento acelerado, né? Né? A síndrome do pensamento acelerado, SPA, como se usa na linguagem da psicologia e da psicanálise, né? O mal do século XXI é a ansiedade, né? Tem livros sobre isso, interessante. Então é difícil você pensar numa pessoa que não tem um trauma emocional, que não tem uma ferida na alma. Alguns gerados na própria família, incompreensão dos pais, principalmente a partir do século XX, a desconstrução familiar, do vínculo familiar consanguíneo, numa base patriarcal, em que crianças começaram a ser abusadas, violentadas em números assim assustadores, em que mulheres começaram a ser agredidas porque lidam com homens que não sabem aceitar o fim de um relacionamento. Então, eu mato, eu vou agredir. E homens também que têm alguns problemas, e crianças e jovens, e na sociedade, de modo geral, a sociedade do bullying, que gera traumas emocionais e muitos deles que leva tempo para consertar. Nós temos um projeto na igreja, é o meu primeiro psicólogo, que a gente trata de adolescentes, e é triste a gente saber, ter as notícias. Eu não me envolvo diretamente, temos a psicóloga, a doutora Jodinéia Machado, mas são adolescentes que sofrem desconstrução familiar, violência doméstica, filhos de pais separados, filhos de pais ou mães presidiários, pessoas que têm jovens já apresentando ideação suicida, traumas assim, os mais diversos, problemas sérios que precisam ser tratados. E como é que fica se o tempo não cura, se a distância não cura, e se a religiosidade e a espiritualidade não curam? O que é que serviria de remédio? Isso é assunto para o próximo estudo, segunda parte, no próximo vídeo, né? Mas eu gostaria que você fizesse um exercício e que lesse a história de José, né? Ela começa no livro de Gênesis, né? Ela vai começar lá no capítulo 37, por aí, né? Vou abrir a Bíblia aqui e vou dizer para você certinho, né? Capítulo 37, quando ele está sonhando e vai até o final. Tem algumas histórias no meio, mas vai até o último capítulo de Gênesis. E faça uma reflexão e tente identificar os seus próprios traumas emocionais. Tente identificar as feridas que estão na sua alma. Talvez desamor, talvez inveja, ódio, uma violência, um assédio moral ou uma violência física, uma quebra de relacionamento, talvez uma mágoa encastelada no coração, um ódio guardado, a falta de perdão. E depois de fazer essa reflexão, você ora e pede a Deus que te dê graça. E continue conosco, assista o próximo vídeo, a parte 2, porque eu creio que Deus quer curar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, completa a tua obra no nosso coração e fala conosco. Traz cura pelo teu amor leal, pelo toque do teu Espírito Santo na nossa vida. Eu abençoo aqueles que nos assistem e que têm coragem de encarar esses desafios. Em nome de Jesus. Amém.
medo de não acertar, sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar.